E é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Lu, e agora nós vamos falar de pandemia, vamos falar sobre os erros e acertos do Brasil no combate à pandemia, expectativas de vacina, os cuidados agora no final do ano, as novas mutações do coronavírus. Eu estou aqui com o Renato Kifuri, que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, Renato, boa noite. Olá, Denise, prazer estar aqui com vocês de novo. Bem, então, Renato, nós estamos acompanhando aí o posicionamento do governo, uma coisa meio confusa em relação às vacinas, que não há pressa, foram as primeiras declarações do presidente. Agora ele disse que os laboratórios é que devem procurar o Brasil, né, dado o mercado consumidor que nós teríamos. Ao mesmo tempo, nós tivemos algumas idas e vindas em relação à Coronavac, né, produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês. Eu queria saber, o senhor como médico, como é que vê essa discussão toda e qual é a sua expectativa em relação à vacinação no Brasil? Olha, Denise, primeiro, sempre eu gosto de traçar um olhar com um pouco mais temporal em relação ao desenvolvimento das vacinas. Há menos de um ano atrás, ou praticamente há um ano atrás, nós estávamos descobrindo onde era o Wuhan, né, que vírus era esse causador dessa doença respiratória. E passou um ano, nós estamos aí, não com uma, mas com 5, 6 vacinas à beira do licenciamento. Fato extraordinário, melhor que isso ainda, 70%, 95% de eficácia entre elas. Então, isso realmente trouxe um avanço na ciência jamais visto. E melhor ainda, com semanas de licenciamento umas das outras. O Brasil fez uma aposta praticamente única, né, no desenvolvimento de vacinas, na aquisição de vacinas, que foi com a vacina de Oxford, que na época era mais adiantada, que mais promissora estava para entrega no primeiro momento. Butantan em São Paulo com o Sinovac firmou outra parceria. E as duas caminhando bem, as duas até agora caminhando bem, apesar de não termos dados ainda de fase 3 dessa publicada. A Pfizer foi a primeira, depois a Moderna, e nós não tínhamos nenhum acordo. Agora, essa postura de que o governo vai ficar esperando os laboratórios virem oferecer, não vai acontecer, né, Denise? O mercado é comprador, está faltando vacina, não temos vacina para todo mundo. O mundo todo quer, né? O mundo todo quer. Então, quem não se posicionar, não solicitar, não fizer memorando de intenções e para o laboratório se interessar em trazer o produto para cá e registrar no país, vai ficar sem essa vacina. Por sorte, nós temos esses 2 acordos importantes, que vai provavelmente, se tudo correr bem, nos garantir, vamos dizer assim, milhões de doses, porque nesses acordos, inclusive, inclui transferência de tecnologia para laboratórios brasileiros. Nós vamos produzir vacinas aqui no Brasil no segundo semestre, provavelmente, o que nos tornará uma autossuficiência, quem sabe até exportar essas vacinas. Agora, o que causa uma certa preocupação é que o Brasil certamente vive uma onda, uma intensificação daquela primeira ainda, como se costuma falar, com aumento dos casos em quase todo o país e a gente acompanhando a vacinação no exterior, né? A Europa toda com vacinação, Estados Unidos, Canadá, são mais de 40 países que já começaram, inclusive a América Latina, e o Brasil com certo atraso. Então, causa preocupação por causa disso, pelo momento que a gente vive da pandemia e por essa possível demora maior do que em outros países, né? O que parece ser, olhando para essa visão temporal, semanas de diferença para país ou para locais onde 600 mortes diárias acontecem, você atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses o início de uma vacinação em relação aos países que já começaram realmente faz diferença. Então não é uma questão que 1 mês depois, 2 meses depois faz diferença sim. Nós poderíamos ter tido uma atitude mais proativa quando o laboratório Pfizer, por exemplo, nos procurou. Eram vacinas mais caras, eram vacinas com dificuldades logísticas, essas com essa tecnologia de acondicionamento em ultracongelamento, mas nós poderíamos ter adquirido algumas doses e já estar começando. Então, acho que faltou aí, talvez, diversificar um pouco mais o nosso portfólio de vacinas que pudéssemos estar disponibilizando para a população. Agora, Renato, a gente tem uma discussão aqui no Brasil também quanto à eficácia daqueles mecanismos de isolamento, os cuidados que a gente vem tomando desde o início, a questão do uso de máscara. Tem chamado muita atenção as festas que estão ocorrendo, que parecem desafios à pandemia, todo mundo sem máscara, será centenas de pessoas. Eu queria saber como é que fica a situação daquela pessoa que quer se proteger, mesmo que esteja saindo, não fica mais do isolamento em casa, porque há um desgaste emocional, inclusive das pessoas, em relação a isso, principalmente no final de ano. Há uma chance da pessoa se cuidar e se proteger com um percentual maior de proteção efetiva?
Olha, Denise, antes de mais nada, é lamentável ver aglomerações, ver festas, ver como a gente tem visto comércio de rua, praias lotadas, sem o menor respeito da distância entre as pessoas, né? Porque nós estamos numa pandemia, podemos estar às vezes em momentos melhores e em momentos piores. Já chegamos a ter uma curva descendente que permitiu uma flexibilização desse distanciamento tão duro para a população. Mas jamais, assim, no momento pandêmico, seja no melhor ou no pior momento, se deve fazer aglomerações, né? Mobilidade, trabalho, você precisa fazer a economia funcionar, uma coisa. Outra coisa é você promover aglomerações. Isso é um desrespeito a toda a comunidade que vive com você, aqueles mais vulneráveis e aos profissionais da saúde, que estão aí trabalhando sem férias, cansados, tanto tempo, as UTIs lotadas. Eu acho esse extremamente desrespeitoso com quem está na linha de frente atuando nesse momento. Então, essas manifestações de aglomerações não cabem dentro de um cenário pandêmico, mesmo no melhor momento da pandemia. A gente pode ter ganho algumas batalhas, estamos perdendo outras, mas não ganhamos a guerra não está ganha. E sempre vem aquela argumentação de que em transporte público as pessoas se aglomeram do mesmo jeito, só que se aglomeram de máscara, porque é obrigado a usar máscara. Tem uma diferença muito grande, não tem? O transporte é sempre um gargalo. O transporte coletivo, o nome já está dizendo, ele é coletivo, não é individual, não é cada um no seu carro, não é com 1,5 m de distância. Então, o transporte é sempre um desafio em qualquer lugar do mundo. Então, é o local onde se dá a maior parte das contaminações. São os jovens, que geralmente a força de trabalho são os adultos jovens, que mais se mobilizam dentro da sociedade, que vão para trabalho. Então, esse é um local realmente de bastante risco e precisa ser monitorado. Agora, os riscos podem ser minimizados, como você perguntou. Precisa trabalhar? Vai de máscara. Tocou em superfícies? Lave a mão, não leve a mão ao rosto. Fique longe das pessoas, mantenha uma distância. Isso funciona. A gente tem visto que esses mecanismos, essas medidas, distanciamento, máscara e lavagem de mãos, funciona. Essa é a vacina que nós temos hoje. Agora, voltando à questão da vacinação, a Coronavac teve adiamento do anúncio, inclusive pelo resultado do terceira etapa de testes, que não teria batido com resultados obtidos no exterior. E aí a gente já teve algumas antecipações aí, que talvez a imunidade seja mais baixa. Quando uma vacina alcança, por exemplo, 60%, 65%, não está confirmado se é isso mesmo. É uma boa imunidade? O que representaria na prática? Olha, Denise, eu preciso olhar o estudo na sua integralidade, porque uma vacina pode ser eficaz 60%, por exemplo, na prevenção da doença Covid. Pode evitar 80% de hospitalizações e pode ser 90% eficaz na prevenção da morte. Isso quer dizer o quê? Que aqueles 40% que não se protegeram podem ter uma proteção parcial a ponto de evitar uma hospitalização ou uma forma mais grave da doença. Então, esses estudos, eles demonstram não só o desfecho, eficácia contra a Covid, mas são capazes de mostrar também se previnem formas graves, se previnem transmissão, qual o comportamento da vacina entre adultos jovens, entre idosos, se é diferente. Então, essa medida de eficácia, ela tem vários aspectos e vários olhares sobre elas. E essa publicação desses dados que estão aguardados são fundamentais para nós conhecermos qual é o impacto ou provável impacto que essas vacinas terão quando administradas na população. Agora, o que não pode é ficar anunciando que o estudo vai acabar tal dia, que a vacina vai ser licenciada, que a campanha vai começar tal dia. Nós estamos num estudo biológico, né? Num ensaio clínico que envolve seres humanos. Portanto, pode precisar de mais tempo. Os dados podem precisar ser reanalisados. As agências regulatórias, depois de submetidos, podem pedir mais dados. Você precisa visitar a fábrica, ver se está em conformidade. Você precisa entregar, você precisa produzir. Então, você prometer datas, fazer disso um palco de exibição de um ensaio clínico, corre o risco de acontecer o que aconteceu. Adiou 1, 2 vezes, 3 vezes, fala que a vacinação vai começar em outubro, depois novembro, depois dezembro, agora janeiro. Então, dá data para o processo que está em avaliação de uma vacina em teste é no mínimo temerário. Inclusive a vacina de Oxford deu esse tipo de problema, claro. Que eles tiveram divergência em relação à dosagem, não entenderam por que uma dosagem menor dava uma imunidade maior do que a outra. Agora parece que eles concluíram, né, e chegaram à dosagem correta e a imunidade bastante elevada. Mas também teve uma complicação final, né? São parte normal de um estudo, da condução de um estudo. Você tem um evento adverso grave, você suspende por 15 dias o estudo, para tudo, para ver se aquilo tem a ver com a vacina. Deu alguma dosagem diferente, vamos refazer esses estudos. Isso é comum
né? O que não se pode é você trabalhar a ciência, o ensaio clínico, que é uma coisa que precisa ser com todo o rigor, no prazo da agenda de um político que quer lançar, que quer anunciar, transformar num show o dado que é científico. Então, eu acho que a população não merece realmente ser, vamos dizer, criar essa expectativa de que vamos daqui a pouco ter, porque cria uma falsa sensação de segurança, cria uma desconfiança nessa vacina, né, nessa vacinação, o que será que está acontecendo? Ninguém é obrigado a entender isso tudo que a gente conhece bem ao fundo, né? Parece que a vacina está com problema. E não é verdade. E já há uma desconfiança aí no ar por causa de ter uma origem com o laboratório chinês, que não necessariamente é um problema, porque eles têm experiências, inclusive, em outras vacinas, assim como o Instituto Butantan aqui em São Paulo. E eu perguntava especificamente dessa vacina, porque parece que potencialmente é dessa que a gente poderá ter em maior quantidade aqui no Brasil, exatamente a Coronavac, né? São as duas que o Brasil firmou contratos de transferência de tecnologia. A vacina de Oxford com Fundação Biomanguinhos e Fiocruz e a Butantan com a vacina Sinovac. E esse preconceito pode ser exatamente as avessas, né? Alguém pode ir lá da Europa falar, imagina, eu vou querer uma vacina do Brasil. Né? É exatamente isso. Quando nós temos tradição, e a China também tem tradição de produção de vacinas, então essas questões xenofóbicas, políticas, a vacina é da esquerda, a vacina é da direita, a vacina é do governador. Tem ideologia, né? Nós estamos falando do quê? Né? Nós estamos falando de política ou de ciência, né? Então as vacinas precisam cumprir todo esse rigor, independente de onde elas venham. E um recado aqui para vocês aí que estão nos assistindo. As vacinas só serão liberadas no nosso país, só vai fazer uso de uma vacina no país se elas cumprirem todos os rigores, com rigor, todos os critérios científicos. Senão, não teremos vacina para a população. E quando vem aquele documento, como foi questionado pelo presidente na questão da Pfizer, que eles não se responsabilizam, parece que é uma prática normal dos laboratórios fazerem isso, né? Exato. Essa é uma praxe, são contratos padrões que são feitos com todos os locais do mundo, então não há nenhuma diferença do contrato de fornecimento para o Brasil, como foi para o México, para a Costa Rica, para a Argentina, para o Chile ou para os Estados Unidos. É o mesmo contrato. E a Europa, e a gente vê uma corrida pela vacina da Pfizer, foi a primeira disponibilizada. Nós temos a Argentina, que vai usar a Sputnik da Rússia, não é que há também discussões no meio científico em relação à testagem dessa vacina, mas ela está sendo aplicada na Rússia e vai começar aqui na Argentina. Na comunidade europeia, eles investiram muito na vacina Pfizer, nesses estudos de fase 3. Os estudos de fase 3 são os estudos mais caros. Quando você começa a estudar dentro do laboratório, em modelo animal, fase 1 e fase 2, com dezenas ou centenas de indivíduos, os estudos não custam caro. Para você apostar um investimento em estudos em 10 países, em 5 países, com 50 mil voluntários, conduzir todos esses estudos, remunerar toda essa estrutura para funcionar, isso precisa de um investimento muito grande. Então, a comunidade europeia, os Estados Unidos, financiaram muitos desses estudos, especialmente da Pfizer e da Moderna. Isso propiciou, primeiro, muitos centros fazendo, muitos indivíduos alocados e, consequentemente, resultados em primeiro lugar. E segundo, o compromisso de venda dos primeiros lotes de vacina para esses países que aportaram recursos para o desenvolvimento desse estudo de fase 3. Então, isso teve realmente uma ajuda que hoje está sendo recompensada para quem... Agora, Renato, em relação à mutação do vírus, que se fala que ele pode ter um índice de contágio maior, o que isso significa na prática, no cotidiano da gente, a gente tomando cuidado para não ser contaminado? O que significa conviver com um vírus que tem essa mutação e pode ter o contágio mais fácil? Olha, primeiro preciso entender que os vírus mutam, né, ou mudam a toda hora. Cada vez que ele vai fazer uma cópia de si mesmo, ele vai se reproduzir, eles às vezes fazem erros nessa cópia e vira o mesmo coronavírus, o mesmo novo coronavírus, mas com uma característicazinha diferente. O que às vezes pode fazer nenhuma diferença na maior da parte das vezes, mas às vezes pode alterar sua transmissão, sua gravidade, sua detecção pelos testes que passam a não mais captá-los, testes diagnósticos, e às vezes até nas formulações das vacinas, que podem não mais serem eficazes contra essa variante. Por isso que é importante monitorar todas essas mutações, para reconhecer se em algum momento essa variante é um vírus que pode ter alguma dessas características. Até o momento, todas as mutações, inclusive essa mais recente inglesa que foi vista agora, não se confirmou que se trata de uma variante mais grave, né, de causar doença mais grave, nem tampouco que escape dos testes que a gente tem para diagnóstico, muito menos que as vacinas não vão funcionar contra ele. Então, essas são as 3 boas notícias.
A notícia que está mais ainda em dúvida é se ele é mais transmissível, ou seja, se ele é capaz de atingir mais pessoas, infectar. Parece que sim lá no Reino Unido, mas isso não foi demonstrado em nenhum outro lugar até o momento. Apesar dele já ter se reconhecido em outros países, até o momento não há nenhuma evidência de que ele seja mais transmissível. Mas depende Vamos da precaução acompanhar. também. A precaução tem que existir, independente de ser essa variante ou de ser outra, Denise. A contagiosidade, o vírus adquiriu uma mutação que ficou famosa lá em fevereiro, chamada 146, tem até um número que a gente usa muito, mas essa mutação 146 fez do vírus uma alta transmissibilidade, ganhou potencial de transmissão. E por isso que ele rapidamente se espalhou no mundo. Depois disso, poucas mutações teve que mudassem muito a sua estrutura. Perfeito. Mas é preciso acompanhar. Perfeito, eu conversei com o Renato Kfouri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Obrigado, Luciano. Prazer estar com vocês aqui. Luciana, você.